Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Olha, você está em um canal de oração. Aqui nós oramos meia-noite, 5 da manhã, oramos também meio do dia e também às 22 horas, tá bom? Isso todos os dias aqui nesse canal. Eu estou com vocês orando. Faça sol, faça chuva, aqui estamos orando pela tua vida, a tua casa, a tua família. Já estivemos orando desde meia-noite, estivemos em oração nesse dia de hoje. E desse dia de hoje, esta é a última oração desse dia de hoje. Nós vamos falar com Deus neste momento tão importante. É tão bom estar com vocês aqui para conversarmos com Deus por meio da oração. Queridos, não fez o seu pedido de oração ainda? Faça-o no chat, na descrição deste vídeo, faça seu pedido de oração, tá bom? Eu quero clamar a Deus pela tua vida e eu tenho plena certeza de que mais uma vez o Senhor nos ouvirá e nós viveremos as promessas de Deus em nossas vidas, tá bom? Isso, nós vamos clamar, tudo é possível àquele que crê. Curve a sua cabeça e ore comigo, ore conosco. A oração da noite, sei que para algumas oração da madrugada, da manhã, da tarde, não importa a hora, o momento em que você esteja nos acompanhando. A bênção do Senhor te alcançará. Grandioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me coloco diante de sua presença na noite desse dia. Sim, Pai, nesta noite maravilhosa, abençoada. Que oportunidade abençoada que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante de sua presença junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Primeiro, eu venho te pedir perdão pelos meus pecados cometidos por pensamentos, palavras, até mesmo por obras, omissões. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias e permita-nos a tocar os céus através desta oração. Pai, nós temos total dependência do Senhor. Somos dependentes de Ti em totalidade. Pai, Senhor, mais uma vez, aqui estamos diante de Ti. Deus, com nossos corações voltados ao Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse privilégio, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui para orar, para clamar, para suplicar ao Deus Criador dos céus e da terra. Pai Todo-Poderoso, sim, Criador dos céus e da terra. Nesta oportunidade nós nos colocamos, ó Deus, diante de Tua santa presença com humildade, fé e confiança. O dia chega ao fim, mas a Tua misericórdia não chega ao fim. Sim, Pai, Tua graça continua sustentando cada vida que está conectada conosco agora. Pai, nós levantamos um grande clamor pelos internautas deste canal. Tu conheces cada pessoa que chegou aqui hoje. Alguns chegaram com alegria, outros chegaram com lágrimas, com tristeza, com angústia, mas outros chegaram aqui cheios de fé. Outros chegaram com o coração cansado. Todos nós chegamos diante de Tua presença buscando o Senhor. Meu Deus, visita agora cada lar representado nesta oração. Visita aquela irmã que pediu oração por ela e por sua família, aquele irmão que pediu oração por ele, a sua casa, sua família.
Visita aqueles que pediram oração pelos filhos, sim, pelos netos e netas, aqueles que pediram oração pelo esposo, esposa. Meu Pai, visita agora a cada um. Pai, entra nas casas agora. Onde há discussão, traz paz. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há frieza espiritual, sim, traz avivamento. Senhor, muitos aqui estão apresentando projetos diante de Ti. Projetos profissionais, sonhos, negócios, concursos, entrevistas, planos para o futuro. Pai, dirige cada decisão, meu Pai. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que não vêm do Senhor, sim. Fecha as portas que não vêm de Ti. Meu Deus, também há pessoas clamando por libertação. Senhor, liberta mentes aprisionadas pela ansiedade. Libera, sim, a bênção sobre aqueles que estão lutando contra pensamentos negativos. Liberta aqueles que estão lutando contra vícios, opressões e cadeias espirituais. Pai, traz paz para a mente de quem não consegue dormir. Traz descanso para o coração aflito. Sim, Senhor, nós também apresentamos diante de Ti os enfermos. Sim, visita os hospitais, clínicas e casas onde há pessoas doentes. Meu Deus, toca agora em quem está lutando contra enfermidades graves. Toca em quem está aguardando o resultado de exames. Toca em quem está enfrentando dores no seu corpo neste exato momento, porque Tu és o Deus que cura. Pai, olha também para aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão lutando para pagar contas, empresários enfrentando crises, meu Pai, autônomos, sim, quantas pessoas. Senhor, traz provisão sobrenatural, multiplica recursos, abre caminhos inesperados, dá sabedoria para administrar. Pai, nós também oramos por salvação das famílias. Quantos estão aqui pedindo: Senhor, salva meu filho, Senhor, transforma meu marido, Senhor, alcança minha esposa, Senhor, visita meus parentes. Quantos estão aqui clamando nesta oportunidade de oração nesta noite? Meu Deus, alcança os que estão longe da Tua presença. Que haja arrependimento, que haja transformação, que haja novo nascimento. Pai, nós também apresentamos diante de Ti a sociedade brasileira. Olha para o Brasil, Senhor. Livra esta nação da violência. Livra esta nação da corrupção, meu Deus. Levanta líderes com temor a Ti. Meu Deus e meu Pai. Senhor, trabalha em nosso país. Protege as nossas crianças, a nossa juventude. Também, ó Pai, apresentamos o mundo diante de Ti. Há guerras, há conflitos, há injustiças, sofrimento, mas nós sabemos que o Senhor continua governando sobre tudo. E nesta noite nós declaramos: o Senhor é o nosso refúgio. Sim, o Senhor é refúgio para os cansados, o Senhor é esperança para os aflitos, o Senhor é resposta para quem clama. Que cada pessoa que está ouvindo, recebendo esta oração, sinta agora a paz do seu Espírito, ó Deus, repousando sobre a vida dela, Senhor. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta esta paz do Espírito, que haja renovo espiritual, que haja fortalecimento, que haja milagres acontecendo exatamente agora, e que esta noite seja uma noite de descanso, seja uma noite de proteção, e que seja uma noite de livramentos, sim, e que anjos do Senhor acampem ao redor de cada casa, e que amanhã
testemunhos possam surgir para glorificar o teu nome, ou até mesmo hoje, após esta oração, que testemunhos surjam, sim, para glorificar o teu nome. Eu entrego nas tuas mãos os meus irmãos, as minhas irmãs internautas, e cada pedido eu passo para os teus cuidados. Aqueles que vieram aqui e fizeram os seus pedidos, ó Deus, com verdade no seu coração, e que citaram aqui, ó Deus, com verdade no seu coração. Faz segundo a tua vontade. Eu não conheço a história dos teus filhos, mas o Senhor conhece, e o Senhor sabe, meu Pai, exatamente o que está se passando a esta pessoa. Faz exatamente conforme o seu querer, meu Pai, a sua vontade, que haja vitória total e completa através da oração. Pai, eu te entrego esta noite, este dia, nas tuas mãos. Eu entrego os nossos internautas, os mais de 12 mil inscritos. Eu passo para os teus cuidados e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar aí, vai. Isso, meus irmãos, minhas irmãs. Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor nesta oportunidade. Evangelho de Mateus. Mateus era cobrador de impostos, né? Mateus, capítulo de número 14. E eu vou ler com vocês os versículos 28, 29, 30 e 31. Vamos lá? Mateus, capítulo 14, do versículo 28 ao verso de número 31, que diz-nos assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou ler o 32 também. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ei, esse vento vai acalmar. E esse vento vai acalmar porque Jesus está entrando nesse barco. Vamos lá. É uma passagem muito conhecida, e quem me acompanha nesse canal já há muito tempo sabe que por vezes aqui eu já trouxe uma mensagem baseada nesta passagem bíblica. Amém? Mas hoje talvez eu vou trazer um tema que eu nunca trouxe aqui nesse canal. Não que eu me lembre, né, que eu trouxe aqui. Quando Deus nos chama para sair do barco. Quando Deus nos chama para sair do barco. Ou quando Jesus nos chama para sair do barco. Pedro está no barco em meio a uma tempestade. Então ele vê Jesus andando sobre o mar. E Pedro faz um pedido ousado: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Manda eu ir ao teu encontro, se é o Senhor. Aí Jesus respondeu para Pedro a única palavra: vem. Vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E essa passagem bíblica, ela nos traz algumas lições aqui importantes. Primeira lição que eu aprendo é que o milagre começa a acontecer com um passo de fé. O milagre começa a acontecer com um passo de fé. Sabe quando a restauração começou na vida do filho pródigo? A história dele começou a mudar, o milagre começou a acontecer através de um passo. O que ele disse? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava numa miséria danada, mas quando ele
reconheceu que estava na miséria danada e ele decidiu, falou, epa, eu não vou ficar nessa situação prostrado não, vou ter com o Senhor Jesus. Levantar-me-ei e irei ter com o meu. A história começa ali, o milagre começa com aquele passo de fé. E Pedro, ele só vai experimentar o sobrenatural. Pedro só vai experimentar o sobrenatural porque saiu do barco. Amém? Tem situações que, para você viver o milagre, você vai ser preciso sair do barco. E sair do barco aqui é confiar em Deus. Alguém já andou aqui sobre as águas? Caminhou sobre as águas aqui? Ninguém. Um dia eu estava numa lagoa com alguns irmãos da igreja e eu brinquei, né? Eu falei, vou caminhar aqui nas águas aqui. É difícil, é ruim, você afunda na hora, né? Então, Pedro só experimentou o sobrenatural porque ele saiu do barco. Os outros discípulos ficaram olhando. Amém? Então, muitas pessoas querem ver milagres, mas não querem dar passos de fé. Elas querem milagres, mas não querem dar um passo de fé. Eu preguei quarta-feira na igreja sobre isso, sobre os 4 leprosos. Lembra deles? Eles estavam lá, Samaria cercada. Estou falando do capítulo 6 e eu preguei no capítulo 7. Mas 4 leprosos lá no capítulo 7, à beira, ali, a partir do versículo 3 fala sobre eles, lá de fora da cidade, isolado, excluído pela sociedade daquela época. A fome se instalou porque um exército inimigo, o exército da Síria, havia cercado toda a Samaria. Aí eles disseram, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer, porque lá não tinha comida onde eles estavam. Vamos morrer. Se entrarmos na cidade, há fome lá e nós vamos morrer também. Se nós formos ao arraial dos inimigos, eles também vão nos matar, né? Eles podem nos matar. E se nos matar, tão somente morreremos. Mas, olha só, certamente morreremos. Eles pensaram isso aí, mas eles tiveram... Eu até preguei à noite falando que eles seguraram a 1% de chance. Por quê? Os inimigos estavam cercaram a cidade e agora 4 leprosos indo lá seriam mortos também. Ainda porque a lepra não podia... tinha uma doutrina, tinha uma lei, a lei de Levítico 13, que proibia o leproso de se aproximar de alguém, de estar ali em convívio com a sociedade. Por isso eles ficavam nas margens da sociedade daquela época, afastado ali. Mas olha só, e eles vão dizer, se nos matar, morremos, e se nos deixar viver, certamente viveremos. Então, eles sabiam que lá onde eles estavam não tinha comida, na cidade deles, se eles fossem entrar, também não tinha comida, estava todo mundo com fome, mas eles sabiam que lá no terreno do inimigo tinha comida. Mas eles falaram assim, bom, certamente esse pessoal vai nos matar. Se nos matar, morreremos. E se nos deixar viver, certamente viveremos. Então, esses homens, eu aprendo aqui também que eles deram o quê? Um passo de fé. Um passo de fé. Então, se você quer viver milagres de Deus na sua vida, você precisa dar passos de fé. Você precisa dar passos de fé para viver milagres. Então, milagres começam quando nós confiamos em Deus e não na lógica. Por quê? Pedro aqui, voltando para o caso de Pedro, Pedro aqui foi o sobrenatural.
Porque pela lógica, foi igual na minha brincadeira na lagoa uma vez. Andar sobre as águas, você não consegue, você afunda. Pela lógica, você vai afundar. Mas os milagres começam quando confiamos em Deus, além da lógica. Aí você dá o seu primeiro passo. Então escute, já deu o seu primeiro passo de fé? Deu o seu primeiro passo de fé, como também aqueles 10 leprosos. Ide mostrar ao sacerdote, eles foram. E no meio da estrada, eles foram milagrosamente curados por Jesus. Outra questão que eu aprendo aqui, o medo é o maior inimigo da fé. Se tem uma coisa que é terrível, é o medo, que é o maior inimigo da fé. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, mas quando olhou para o vento, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando focamos apenas nos nossos problemas, a fé, ela enfraquece, mas quando focamos em Cristo, a fé se fortalece. E eu creio aqui, nesta oportunidade, tem gente que a sua fé está sendo fortalecida pelo nosso Deus aqui esta noite. O medo queria te dominar, mas você resolveu tirar os olhos da tempestade e olhar apenas para Jesus. Então a sua fé está se fortalecendo aqui em nome de Jesus. A fé se fortalece quando focamos em Cristo. Terceiro, Jesus segura quem está afundando. Pedro começou a afundar, mas ele clamou: Senhor, Senhor, salva-me. Amém? E imediatamente Jesus estendeu a mão. Ei, mesmo quando nós falhamos, Jesus não abandona quem clama. Ele levanta aquele que caiu. Jesus estendeu a mão e segurou quem estava afundando. Ele estendeu a mão e está segurando quem está afundando aqui neste momento. Por último, o barco da segurança nem sempre é o lugar do milagre. Como assim, pastor? O barco parecia o lugar mais seguro, não é? Mas o milagre aconteceu fora dele. Qual foi o maior milagre fora dele? Foi Pedro andar sobre as águas. Às vezes Deus nos chama para sair da zona de conforto, irmãos. Sim, porque o sobrenatural começa quando nós confiamos totalmente nele. Confie em Deus totalmente, irmão. Talvez alguém hoje esteja no meio de uma tempestade, mas Jesus está te chamando. Não tenha medo. Ei, não tenha medo. O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta. Amém? É o mesmo Deus que chama, é o mesmo Deus que sustenta. Amém? Então, levanta a tua cabeça, confia nesse Deus. Ele te chamou e Ele sustenta. Ele guarda, Ele protege a família, a casa, o lar. Ele protege. Amém? A primeira lição que nós aprendemos é que um milagre começa com um passo de fé. Já deu o seu passo de fé? Segunda lição é que o medo é o maior inimigo da fé. Tem que ter atenção quanto a isso. Pedro começou a afundar porque ficou com medo. E Jesus segura quem está afundando. Se você crer, mesmo que você falhou, Ele estende a mão para te ajudar. E quarto, o barco da segurança nem sempre é o lugar do milagre. Às vezes o lugar do milagre é fora do barco. O barco parecia o lugar mais seguro, mas o milagre aconteceu fora do barco. Então, às vezes, Deus nos chama para sair da zona de conforto. Ele me chamou para sair da zona de conforto porque o sobrenatural ele começava quando nós decidimos confiar nele. Confie em Deus, Ele vai te dar vitória em meio a tudo isso, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui. Que a paz do Senhor possa reinar sobre a tua vida em nome de Jesus.